assim: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Diga bem, coloque a Bíblia aí em cima da cadeira. Levante as suas mãos aos céus assim, ó. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Então vamos bendizer ao Senhor com as palmas. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, aproveita que você está aplaudindo. Diga assim: glória a Deus. Diga: louvado seja o teu nome, Senhor. Isso, continue aplaudindo, não pare não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. Então receba essas palmas, receba essa adoração, e assim como a harpa na mão do teu servo Davi, use como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra vá, produza o resultado para a nova enviada, e que prospere nisso no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga um amém. Se assente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa história. Dobre a sua atenção para você entender a história, para você receber aquilo que Deus tem para nós dentro desse texto. Duas mulheres prostitutas, elas moravam juntas, moravam na mesma casa, engravidaram, as duas ficaram grávidas e conceberam quase juntas. Uma ganhou, 3 dias depois nasceu o filho da outra. Acontece que uma noite, as duas dormindo, uma delas virou-se em cima do filho, e o filho acabou morrendo. Ela deitou em cima do filho, e o filho acabou morrendo. O que ela fez? Quando ela percebeu que o filho dela estava morto, e ela viu que a amiga estava dormindo com o filho nos braços, ela pegou o filho da amiga entre aspas, né? Porque aqui não tem amizade, amiga da moça aqui, né? A gente costuma dizer. Pegou a outra criança, a criança viva, trocou. Ela ficou com a viva e colocou a criança morta nos braços da outra. E dormiu, ficou tranquilo. Aquela manhã, a que estava sendo lesada acorda e vai dar mamar, vai dar de mamar para o seu filho. Mas quando ela vai dar de mamar para o filho, ela percebe que a criança está morta. E ela olha direito e diz: mãe, conhece o filho, né? A mãe diz assim: não, essa criança está ali. Olhou para a outra e a criança estava no braço da outra. Aí ela disse: olha, esse filho não é o meu filho, o meu filho é o que está com você. A outra disse: não, a criança morta é sua, a criança viva é minha, esse aqui é o meu filho. E é claro, né, irmão, a mãe não aceita isso, porque ela sabia que a que estava do lado dela estava roubando a criança, estava tomando a criança. O que ela faz? Ela vai até o rei. Nesse contexto, quem reinava era o rei Salomão, ele era o rei de Israel. E ela chega até o rei e conta para o rei, diz: rei, ó, ela conta a história. Nós duas morávamos juntas, eu tive a criança, 3 dias depois ela também teve, mas ela deitou em cima do filho dela, o filho dela morreu, e estando eu dormindo, ela trocou as crianças, e agora ela está dizendo, a criança viva é minha, e quando na verdade a criança viva é a minha, e ela trocou meu filho, ela tomou o meu filho. Aí a outra dizia: não, o filho vivo é meu, a criança morta é sua. E aí começa aquela discussão diante do rei. O rei Salomão manda com que trouxesse até ele uma espada. Ele tira a espada e diz assim: me dá a criança viva, vamos cortar ao meio, e a gente dá metade para uma e a metade para outra. Quando ele pega a criança e vai cortar a criança no meio, a mãe verdadeira, aquela que estava sendo sincera, diz assim: não faças tal, não bate a criança,
pode dar a criança viva para ela. Eu prefiro que meu filho fique vivo nos braços da outra do que eu ver matar o meu filho. Aí o Salomão entendeu. Salomão diz assim: pega a criança e dê para essa mãe, porque essa é a verdadeira mãe, a outra é mentirosa. E aí então todo Israel ficou boquiaberto. Por quê? Porque eles viram que verdadeiramente Deus tinha dado sabedoria ao Salomão. Porque a forma com que o Salomão trouxe a resolução desse problema foi extraordinária, foi uma forma de demonstração de sabedoria. E aí o texto termina que o Salomão fez justiça, ou seja, ele devolveu a criança à mãe verdadeira. Criança na Bíblia, filhos na Bíblia é bênção, sim ou não? Os filhos são bênção, amém? Logo, essa mulher tinha sido abençoada, ela tinha a bênção e aquela que morava com ela acabou tomando a bênção. Por um tempo, a bênção dela ficou com a outra, mas agora ela teve a bênção restituída. O rei restituiu o filho, o rei restituiu a bênção. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. O tema da nossa reflexão hoje pela manhã é: a bênção é sua. Duas pessoas falaram amém. Eu vou te dar uma chance, a segunda. O tema da nossa administração é: a bênção é sua. A bênção é sua. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, a bênção é sua. De novo, diga: a bênção é sua. Existe um ladrão de bênção, gente. O diabo é ladrão. Ele quer roubar as nossas bênçãos. Ele quer tirar aquilo que é teu, aquilo que é meu, aquilo que é nosso. Embora o texto de João 10 não está falando literalmente ao diabo, mas nós podemos fazer uma tipologia. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Logo, ele não quer te ver abençoada, ele não quer te ver abençoado. O diabo não quer te ver feliz. O diabo não quer te ver caminhando debaixo da bênção. Então, qual é o trabalho dele? É tirar a bênção de você, é roubar a tua bênção. Mas hoje o Senhor nessa manhã nos trouxe aqui para dizer: a bênção é nossa e ninguém vai roubar a nossa bênção. Aquilo que é teu, aquilo que é meu, aquilo que é nosso, o diabo não vai tirar. Agora, o que nós podemos aprender com essa história para chegarmos a essa conclusão que a bênção é nossa? Veja, existem dois tipos de pessoas no mundo, não existe um terceiro. Não existe um terceiro grupo. São dois tipos de pessoas. Presta atenção. Como é que a história começa? Quando você pega a partir do versículo de número 16 desse texto, começa falando de duas mulheres prostitutas. Presta atenção. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Agora, os dois tipos de pessoas são pessoas pecadoras. Dois tipos, mas os dois tipos são pessoas pecadoras. E como eu sei, o texto está dizendo duas prostitutas. Prostituição é pecado, duas pecadoras. Agora, qual é a diferença entre essas duas mulheres e que a gente pode fazer a diferença dos dois tipos de pessoas que existem no mundo? Ó, todos nós somos pecadores, todos. O mais santo entre nós aqui é pecador. O mais santo entre nós aqui é pecador. Por mais que você se julgue o mais santo entre a mais santa, você é pecadora, você é pecador. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, a partir do verso de
quando na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, e nos fazemos mentirosos. Olha o que o texto está dizendo. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Logo, todos nós somos pecadores. Agora veja como o texto continua. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Como identificar os dois grupos de pessoas, pastor? Os dois grupos, os dois são pecadores. Agora, existem aqueles que são pecadores confessos, que são pecadores sinceros, e tem um outro grupo que são pecadores, mas não confessam, que não são sinceros. E se você olhar para essa passagem, é exatamente isso. As duas eram prostitutas, as duas eram pecadoras, mas uma foi uma pecadora sincera, a outra continuou pecando na mentira. Eu falho, você falha, nós falhamos, mas como nós conhecemos o Deus de Israel, o que a gente faz? Quando a gente comete algum erro, quando nós falhamos, seja por atitude, seja por pensamento, seja por palavras, o que a gente faz? A gente vai para os pés do Senhor Jesus e a gente confessa. E quando nós entramos na presença dele de forma sincera, o que Deus faz? Deus perdoa os nossos pecados. Deus faz com que, através da nossa vida, presta muita atenção, na nossa vida, Ele possa criar um modelo para o mundo. E que modelo é esse, pastor? De pessoas que reconhecem o seu estado. Há uma semente adâmica em mim. Enquanto eu estiver nesse corpo corruptível, eu vou cometer erros, embora não deva. Mas a minha limitação vai fazer com que às vezes eu cometa algum erro, porque o texto diz: se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas quando nós vamos para os pés do Senhor Jesus, nós estamos criando um modelo. Que modelo, pastor? De pessoas que sabem para onde ir, sabem aonde recorrer, sabem que tem um lugar, que mesmo nós, com as nossas falhas, uma vez que nós vamos para esse lugar, o lugar da humilhação, o lugar da confissão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e aí nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pecadores, mas sinceros, pecadores, mas que reconhecem. Porque tem gente que fica agraçada. Igreja para quê? Você crente para quê? Você é evangélico por quê? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. E sabe o que Jesus disse? Por que me chamas bom? Se bom é só um, que é Deus. A grande verdade, irmão, que sem Jesus na nossa vida não há bondade em nós. E a gente precisa reconhecer a nossa falhabilidade. Essa é a primeira informação do texto. Dois grupos de pessoas. Os dois grupos são pecadores. A diferença é que um é confesso, o outro não. A mulher também era prostituta. As duas eram prostitutas. A segunda informação do texto que nós podemos aprender, presta muita atenção. O texto mostra uma mulher que roubou a bênção da outra, a criança, o menino vivo. Ela trocou, ela pegou aquilo que não era dela. Mas olha para o texto. O texto diz que ela deita em cima da criança, e
e a criança morre. Sabe a segunda informação aqui? É que existem pessoas que não valorizam a bênção que Deus dá. Existem pessoas que não valorizam a bênção que Deus dá. Deixa eu mostrar um texto para vocês. Capítulo de número 3. Veja o versículo de número 19. Olha o que está escrito. E de noite o filho dessa mulher morreu, porquanto se deitara sobre ele. Ou seja, a mulher deitou sobre a criança. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas aconteceu um acidente. Isso pode acontecer. Por que eu sei que essa mulher não valorizava a criança? Por que eu sei que essa mulher não valorizou a bênção? Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar. Você, mãe, vira em cima da sua criança e acontece um acidente, a criança morre. O que você faria? Você ia chorar diante de Deus, sim ou não? Não ia bater no desespero? Olha o que eu fiz. Antes de levar no médico, você ia gritar: Deus, ressuscita o meu filho, não deixa o meu filho morrer. Você ia tentar medir o pulso da criança para fazer alguma coisa, será que ainda está viva? Ia tentar ver se tem alguma vida na criança. O texto mostra uma mãe que deitou em cima da criança e nem chorou pela criança. Ela esqueceu a criança morta e foi pegar a criança viva. Sabe o que isso mostra? É que ela de fato não valorizava a criança que ela tinha, o filho que ela tinha. Por isso ela deitou em cima. Aqui tem a segunda informação. Guarde isso: filhos são bênção. Essa mulher tinha um filho. Essa mulher tinha uma bênção. E o que ela fez? Ela matou a bênção que ela tinha. E um detalhe: ela nem pediu para que Deus ressuscitasse a bênção, para que Deus devolvesse a bênção. O que ela fez de imediato? Ela ficou de olho na bênção da outra. Existem pessoas assim, que estão matando a bênção. Existem pessoas que não estão valorizando a bênção, estão deitando em cima da bênção. Eu vou explicar, você vai entender. Família é uma bênção, sim ou não? Mas tem pessoas destruindo famílias. É uma bênção, mas a pessoa não valoriza. Tem mulher matando a bênção. O marido é uma bênção, mas ela está matando ele. Tem homem que está matando a mulher, está matando a bênção. Como, pastor? Não valorizando, não priorizando a família. Olha, Deus deu uma bênção, Deus deu um trabalho. Tem pessoas que sepultam o seu trabalho. É uma oportunidade que Deus está dando, é uma bênção que a pessoa tem, mas não valoriza aquilo que Deus colocou na mão delas. E aí então vão destruindo, vão matando o sonho. E o pior, irmão, pior do que estar matando o sonho, é tentar roubar os sonhos dos outros. Presta atenção nisso aqui. A mulher perdeu o marido porque não valorizou, aí ela quer o marido da outra. O homem matou a mulher porque não valorizou, aí ele quer a mulher do outro. Não valorizou a bênção, agora ao invés de lutar pela bênção que ela mesma, ou que ele mesmo não valorizou, o que ela faz, o que ele faz, tenta roubar a bênção do outro. Além de destruírem a sua vida, querem destruir a vida do outro. Sabe
são pessoas maldosas, que não valorizam aquilo que tem, e ainda querem tirar do outro aquilo que Deus deu. Essa é a segunda informação do texto. Tem gente de olho na tua bênção. Tem gente que não valoriza a bênção e quer tomar a tua bênção. Tem pessoas que não valorizam a família e querem destruir a sua família. Tem pessoas que não valorizam o casamento e querem destruir o seu casamento. Levanta as suas mãos assim, ó, no nome de Jesus. Eu vou liberar uma palavra profética para vocês aqui nessa manhã. O diabo está fazendo isso, irmão. Está usando pessoas para matar a bênção, para destruir. O diabo está usando pessoas para roubar, para matar. O diabo está fazendo isso, está de olho naquilo que Deus tem te dado, e as pessoas querem te destruir, querem tirar aquilo que é seu. Mas escute, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Foi Ele quem te deu o marido, foi Ele quem te deu a esposa, foi Ele quem te deu a família, foi Ele quem te deu um bom emprego, foi Ele quem te deu um dom, foi Ele, é Deus quem te deu. E se foi Deus quem te deu, o diabo não pode roubar e nem destruir. Quem recebe isso? Aplauda o Senhor de Israel nessa manhã. Glória. Aleluia. Esta é a segunda informação do texto. Tem gente matando o sonho, tem gente matando a Deus, porque não valorizam, estão deitando em cima. Conselho para vocês, músicos: não deite em cima da bênção que Deus deu. Não mate aquilo que Deus deu para vocês. O que é deitar em cima, o que é matar, é não valorizar, é não cuidar daquilo que Deus tem dado. Ministérios aqui da igreja, olha o que Deus tem dado a vocês. Todos aqui, absolutamente todos aqui têm um talento, todos aqui têm um dom, todos aqui têm uma bênção. Agora, não deite em cima, não despreze, cuide disso. Se é voz para cantar, então valorize isso. Use esse dom para a glória de Deus. Se é envergadura para pregar, valorize isso. Se é a graça de cuidar de pessoas, cuide, abrace. A disposição para servir, sirva. Olha o que Deus tem te dado. Mania de ficar olhando para a grama do vizinho, achar que a grama do vizinho é mais verde. Não, essa é a grama que Deus te deu, cuide dela. É só para você entender. Valorize, não jogue fora, não deite em cima. Cuide daquilo que Deus tem te dado. Mas vem a terceira informação. A terceira informação desse texto é que existem pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de mudar, não querem mudança. E como que a gente vê isso? As duas estavam diante de quem? Vocês lembram? Elas estavam diante do rei, sim ou não? Você sabe o que aquela prostituta poderia ter feito? O rei, falei. A criança não é minha, não. A criança é dela. Ela é a mãe verdadeira. Eu tive um momento de fraqueza. Eu queria tanto uma criança que, quando eu vi a minha morta, eu resolvi trocar. Eu falei: me perdoa, pode entregar a criança para ela. Mas eu não tenho esse nome. Enquanto o rei ouvia as duas e toma a decisão: vamos cortar a criança no meio. Você sabe o que essa mulher faz? Isso mesmo, corta no meio, nem para mim nem para ela. Olha que terrível, irmão. Ela queria que cortasse a criança, ou seja, a minha bênção eu já perdi, não aceito ela ficar abençoada. Diante do rei, teve a oportunidade de mudança e não quis mudar. Presta muita atenção.
Se você continuar com essa mentalidade, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, e vou morrer assim, síndrome da cadeira. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Você está entrando na síndrome dessa mulher, está diante do rei e não quer mudança. Acredite, irmão, tem pessoas que vêm na igreja, gostam do louvor, de vez em quando gosta da mensagem que o pastor prega, gosta do ambiente, mas não quer mudar, continua fazendo as mesmas coisas, sai de um culto como esse aqui, vai no bar tomar cerveja, é verdade, sai de um culto como esse aqui e vai fazer as coisas do mundo normalmente, vai viver como o mundo vive, não quer mudança. Agora sabe o que diz a Bíblia? Eis que vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os justos e os injustos. Presta muita atenção. Quem entra na presença do rei com o coração transformado, irmão, nunca mais é o mesmo, nunca mais é a mesma. Pode as suas mãos assim, ó. Você hoje está na presença do rei, não é o rei Salomão, mas a presença daquele que é maior do que o Salomão. Então aproveite e peça para o rei, aproveite diante dele e diz assim: eu quero mudança, eu estou andando errada, mas a partir de hoje eu não vivo mais assim. Está diante do rei, mas não quer mudança. Tem gente, e deixa eu falar uma coisa para você: você tem o direito. O que eu faço aqui é tentar, através do Espírito, que você tenha conhecimento e que você chegue a pleno conhecimento da verdade. Mas você tem o direito até de ir para o inferno se você quiser. Você tem o livre-arbítrio. E se você quiser, nem Deus vai te impedir, porque você pode fazer as suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Você faz escolhas e as suas escolhas fazem você. Eu espero que hoje você opte pela mudança. Não é a mudança que você faz, mas é a mudança que Deus faz em você quando você deixa, quando você aceita. Vocês estão entendendo, irmão? Então guarde essas três informações. Todos são pecadores. A diferença é que uns são pecadores confessos, pecadores sinceros, e outros não. Duas pessoas. Não tem o terceiro grupo, irmão. São esses dois grupos de pessoas que tem na terra. Todos são pecadores. A diferença é que tem um grupo que são sinceros. Eu sou falho, eu preciso de misericórdia, eu tenho andado errado, e confessa: Deus, eu tenho falhado. E tem um grupo que não. Tem um grupo que se basta, acha que não precisa de Deus. É o eucentrismo, é o eu dele no centro, o eu dela no centro. Segunda informação: todos vão receber a bênção. As duas prostitutas tiveram filhos, sim ou não? Sim. Todas tiveram. Ou seja, não tem ninguém aqui que não seja abençoado. Todos aqui têm uma bênção. Por mais que você diga assim: pastor, eu tenho luta, eu tenho dificuldade. Não, você tem luta, você tem dificuldade, todo mundo tem luta. Mas você tem uma bênção. Você é abençoada. Deus te deu algo extraordinário para você. Você tem uma peculiaridade diante de Deus. Tem algo que Deus te deu e é uma bênção. Guarde isso. Uns valorizam a bênção. Quem que valoriza a bênção? A mãe que foi até as últimas consequências. Lembra o texto? Ela foi até as últimas consequências. Eu quero a minha bênção de volta. Eu vou lutar pela minha bênção. Uns lutam pela bênção. Outros deitam em cima da bênção. Não valorizam. Não tem cuidado. Cuide dos dons que Deus tem te dado. Cuide daquilo que Deus te deu. Irmão, irmã, eu sou pregador, eu sou pastor.
Eu tenho que cuidar daquilo que Deus tem dado. Para eu me manter em pé aqui diante de vocês, irmão, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que ter uma vida diante de Deus, porque senão eu caio. Eu não sou infalível. Eu sou gente. E ai de mim se não tomar cuidado daquilo que Deus tem me dado. Ai de mim se eu não fazer uma manutenção daquilo que Deus tem me dado todos os dias. Se eu não tomar cuidado, eu deito em cima da bênção e eu mato a bênção que Deus me deu. Então assim, irmão, toda hora eu tenho que olhar assim: será que eu não estou deitando em cima da minha bênção? Será que eu não estou matando a minha bênção? Será que eu não estou desprezando aquilo que Deus tem me dado? Eu tenho que tomar cuidado. Então cuide desse homem, cuide dessa mulher, cuide. Não. Se é casada, cuide do teu marido. Tira o olho do marido da outra ou das outras. Você é casado. Olhe para a sua mulher. Tire os olhos da mulher ou das mulheres dos outros. Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pare de ficar achando que Deus está sendo injusto com você. Deus conhece a sua limitação, e aquilo que Deus tem te dado é exatamente aquilo que você precisa. Para uns Deus vai dar 5 talentos, para outros Deus vai dar 2 talentos, para outros Deus vai dar 1 talento. Mas seja com 1, seja com 2, ou seja com 5 ou com 10, valorize, não enterre, não deite em cima. Você está pegando? Quem está pegando? Amém. Não enterre, não deite em cima, valorize. E na presença do Rei, busque mudança. Você já está diante dele mesmo. Então ele pode mudar a tua vida. Ele tem um decreto que pode mudar a sua história. Até que vocês pegaram, sim ou não? Amém. Agora eu quero falar da outra mulher. Veja essa outra mulher. A primeira coisa, essa questão, ela era prostituta, pecadora. Mas quando ela perdeu a bênção, olha a primeira coisa que ela fez: vamos levar essa causa ao rei. Primeira coisa que ela fez, pastor: vamos falar com o rei. Dá a sua atenção. Se roubaram a tua bênção, se você perdeu algo que é seu, algo que você ama muito, algo que você quer muito, não adianta levar para o vizinho, não adianta levar para o amigo, para a amiga. Só existe um que pode trazer a solução e restituir a bênção. Aquela mulher foi até o rei Salomão. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Se nos roubaram, se nos prejudicaram, se nos feriram, se levantaram contra nós, vamos falar com o rei, vamos falar com Deus, vamos levar até a Deus, porque Deus tem uma solução. Levante as suas mãos assim, ó. Ele tem uma solução. Vai falar com ele em oração, vai falar com ele em jejum. Coloque diante dele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você, ele cuida de mim, ele sabe resolver e ele tem a solução para todos os seus problemas. Quem recebe isso, aplauda o Senhor de Israel. Vai com ele. Vamos falar com o rei. E ela chega diante do rei e diz: rei, meu Deus, eu engravidei. Eu queria tanto uma criança. A criança veio. E eu estava
estava nos meus braços. E essa mulher veio e tomou meu filho. Ela não valorizou o filho dela. Ela deitou em cima da bênção dela. A criança morreu. E ela tomou a minha bênção. Ela pegou aquilo que era meu. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, o nosso rei, ele já conhece a nossa história. Ele já conhece a nossa história. Mas o apóstolo Paulo diz assim: façais conhecidas diante dele as vossas petições, em oração, súplica e ações de graça. Ele já sabe, mas ele quer lhe dar a oportunidade de andarmos com ousadia no santo do santo, no lugar santíssimo, e colocar diante dele as nossas questões. Fale com ele. Eu tenho dito aqui nessa igreja constantemente: a oração não é tudo, mas tudo começa com a oração. Você tem um lugar que você pode entrar, você tem a quem pedir, você tem um Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia. Então leve para ele, conte com ele, fale com ele. A segunda coisa que nós vemos dessa mulher é que ela foi sincera diante dele. Enquanto a outra estava mentindo, ela foi sincera. Ela abriu o coração diante do rei com sinceridade. Não teve nenhuma mentira, nenhum engano. Ela contou detalhadamente o que aconteceu. Ela foi transparente diante dele. E é isso, lembra dos dois tipos de pessoas? Os dois tipos são pessoas, são pecadoras, são pecadores. Uns são sinceros, outros não. Uns confessam, outros não. Ela confessa diante do rei. Ela confessa diante do rei. Ela foi sincera. Você sabe muito bem de onde vem a palavra sinceridade. Os romanos, eles faziam vasos e eles vendiam vasos. Mas às vezes os vasos ficavam armazenados e eles trincavam. Então eles vinham com uma cera, aonde o vaso estava trincado, eles tapavam aquele trinco com a cera, deixava bem bonitinho. E aí, quando vinha alguém comprar o vaso, eles vendiam aquele vaso trincado. Depois de um tempo, a pessoa comprou o vaso, aparecia uma trinca, a cera saiu, então agora apareciam as trincas. Mas é claro, as pessoas que compravam iam percebendo. Aí agora criou-se um ditado entre eles. Eles iam comprar o vaso e já perguntavam: é com cera ou sem cera? É mais ou menos assim: é original ou é uma cópia? Daí veio a palavra sincera, sem cera, que dá origem à palavra sinceridade. Ou seja, o que é ser sincero? É se colocar diante de Deus sem cera. Sabe os atores que colocam uma máscara? O que é sinceridade? É se apresentar sem máscara, sem ser um ator, sem parecer ser quem não é. Então levante as suas mãos assim, ó, em nome de Jesus. Quantos acreditam que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está no nosso meio? Quantos acreditam? Oh, glória! Se você acredita que Ele está no nosso meio, que aquele que é maior do que o Salomão está no nosso meio, está na hora de você ser sincera, está na hora de você ser sincero diante dele, está na hora de você se despir, está na hora de você abrir o teu coração, está na hora de você dizer assim: Deus, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho limitações, eu tenho
de número 28. E o texto diz assim, irmão, olha o que acontece. Eu já li, eu vou ler novamente. E em todo Israel ouviu a sentença que deram ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer o que, irmão? Para fazer justiça. Por que eles temeram o rei? Por que eles estão dizendo assim, havia no rei sabedoria de Deus para fazer justiça? Foi por causa do decreto. E qual foi o decreto? Qual foi o decreto? Vamos ler. Eu já falei, já narrei, mas vamos ver o decreto e a gente termina. Então, versículo de número 27. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o bateis, porque esta é a sua mãe. Aquela mãe genuína, verdadeira, pecadora, mas sincera, pecadora, mas que chegou diante do rei, aquela mãe recebeu um decreto. Eu vou conjecturar para você entender. O rei disse assim: essa mãe aqui é mentirosa. Essa mãe não valorizou o filho. Essa mãe deitou em cima do filho. Essa mãe chegou diante de mim com engano. Agora, essa aqui, essa é verdadeira, essa é sincera, essa é sincera. Pegue o filho, porque vocês lembram? O filho estava com quem? Estava com a mãe mentirosa, com a outra, porque ela pegou. O filho estava com a outra mulher. O rei está dizendo assim: tire o filho dela e dê para ela. Tire o filho do inimigo e dê para essa mãe verdadeira. Vamos ver se você entende agora. Talvez por um tempo Deus permitiu você ficar sem a sua bênção. Por um tempo você pensou: fui roubado. Por um tempo você pensou: eu perdi, o meu inimigo ganhou. Por um tempo você pensou: não tem mais jeito. Mas assim te diz o Senhor nessa manhã. Quem está preparado para ouvir essa mensagem profética? Assim te diz o Senhor nessa manhã: Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou. Foi por um tempo, mas Deus te trouxe nesta manhã para selar, para confirmar que está acontecendo uma restituição. Assim te